Estão em casa. Que Deus nos dê um fim de semana abençoado, né? Eu quero agradecer a Deus por esses 80 anos da ICERJ, quero abençoar e parabenizar vocês, todos vocês, na pessoa dos seus pastores, pastor Jorge Magalhães, pastora Iris Magalhães, seus filhos, que estão hoje celebrando esse tempo tão especial, 80 anos. Eu fiz questão, hoje de manhã, de colocar no meu Facebook o banner que vocês fizeram de 80 anos. 80 anos abençoando o Rio de Janeiro. Vocês já marcaram o Rio de Janeiro, porque é uma história já plantada, uma semente já regada, e as conquistas que o Senhor tem para vocês são extraordinárias. Alguém perguntou para um grande arquiteto francês, já com mais de 80 anos de idade, tinha feito muitas obras, perguntou para ele, quais de todas as obras que você fez, que mais te empolgam, que mais te alegra o coração, e que você mais gosta? Ele respondeu, a próxima. A próxima. Significa que os 80 anos que vocês viveram até hoje foram maravilhosos, mas os próximos 80 vão ser os melhores. A próxima. Deus sempre tem algo para frente, sempre tem algo melhor. Queria que nós ficássemos em pé, só mais uma vez, para orarmos, falarmos com Deus. Põe a tua mão no coração, fecha seus olhos, diga, Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, que eu vou alimentar o meu espírito, a minha alma e também o meu corpo, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós vamos ceiar, lembrando do sacrifício de Jesus. Também vamos ouvir a tua palavra, alimentando o nosso espírito, equilibrando a nossa alma. E também vamos ter uma feijoada, abençoando o nosso corpo. Que todas essas coisas estejam debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Ajuda-me a ouvir a tua palavra e a colocá-la em prática. Te amo, Jesus. Amém e amém. Quantos dizem amém? Amém. Dê um aplauso para o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Vocês sabem que agora, 18 e 19 de maio, haverá o maior congresso de mulheres da região serrana do Rio de Janeiro, um dos maiores do Rio, um dos maiores do Brasil, e um encontro. As mulheres chegam na sexta-feira à noite, quando vão embora no sábado à noite, elas têm a sensação que passaram por um encontro. Tudo que acontece tem um ato profético, tem uma lembrancinha, tem um agrado, então tem um monte de kits que as mulheres recebem, nada a ver com o congresso de homens, muito diferente. Lá vai falar sobre a palavra dos lábios, a voz profética da mulher, cada uma vem à frente e ganha um batom com a logo. Aí vai falar sobre o nascimento, aí cada uma ganha um presentinho que representa o nascimento. Aí vai falar sobre a visão, cada uma vai ganhar alguma coisa para a visão. É um monte de kitzinhos, são várias embalagens, né? Então, um congresso totalmente distinto. O de homens não, a gente fala sobre a voz profética, o homem não usa batom, não ganha nada. Fala sobre, enfim, não tem nada. O de homens é palavra e oração e vai embora para casa, né? Mas o de mulheres não, o de mulheres é muito especial, está sendo tudo preparado com muito carinho. O tema, Daniela sempre busca no coração de Deus um ano antes. Então o tema despertar não é um tema aleatório, não é uma invenção da cabeça dela, é algo que ela foi na sala do trono e falou, Deus, que tema o Senhor quer para as mulheres? E Deus disse para ela, as mulheres agora vão despertar para um novo tempo.
E ela então trouxe esse tema, disse: amor, esse é o tema que Deus falou, isso desde o ano passado. Todo dia, 5 horas da manhã, o celular lá em casa, o despertador, toca. E ela levanta para orar, hora de 5 às 6, todos os dias. Isso desde o início do ano. Por cada mulher que vai passar pelo congresso. Então, cada uma tem uma experiência sobrenatural com Deus. Vale muito a pena você aproveitar e participar dessa data tão especial. Você sabe que todos os meses a gente também faz uma proclamação de fé. A do mês de abril é: declaro o reino de Yeshua HaMashiach. Justiça, paz, alegria e amor, assim na terra como nos céus. Bom, hoje de manhã nós vamos falar de um tema que eu tenho tratado há algum tempo lá na igreja. Tenho falado muito sobre a vinha do Senhor, a plantação do Senhor. Quantos aqui são líderes de célula? Levante a mão. Queria que quem é líder ficasse em pé, por favor. Só quem é líder de célula. Ok. Paulo disse que essas pessoas que estão em pé trabalham na vinha. E as pessoas que estão assentadas são a vinha do Senhor. Então nós somos a vinha, quem está entendendo? Nós somos a plantação do Senhor. Uva é muito sensível e é muito doce. Então todo mundo que está sentado aqui, a Bíblia diz que é a vinha do Senhor. Eu sei que tem alguns que estão desviados, então vinha, mas não veio, né? Mas você que está aqui é parte da vinha. Agora, os que estão em pé são os que trabalham na vinha, e a Bíblia diz que 1/5 é entregue aos que trabalham na vinha. Esta igreja existe, e essa igreja funciona no bairro, porque essas pessoas que estão em pé, além de receberem bênção de Deus, como vocês, eles resolveram também dar um passo a mais. Emprestar os seus ouvidos para quem precisa se abrir, emprestar o ombro para quem precisa chorar. Eles não são melhores que vocês. Nós líderes somos pessoas tão frágeis quanto vocês. São pessoas quebradas que catam seus próprios cacos e que ajudam a catar os cacos dos outros. Esses que estão em pé não são mais fortes. Eles apenas desejaram dar esse passo de fé. Que vocês que estão sentados sejam os futuros líderes dessa igreja quando ela for milhões de milhões e milhares de milhares. E eu queria que nós que estamos assentados agradecêssemos ao Senhor Jesus por essas pessoas que estão em pé. Vamos dar para eles, olhe para eles em volta e dê para eles um aplauso de gratidão. Esses são os que trabalham na vinha do Senhor. Muito obrigado a cada um de vocês. Podem se assentar, por favor. Hoje eu quero tratar do tema... Bom, antes de dizer o tema, vamos ler o texto sagrado. O texto de hoje, que nós vamos ler, se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, e é o versículo 18. Você pode abrir na sua Bíblia, por favor. E também já está por extenso para quem porventura não trouxe a Bíblia. Nunca mais, queridos, nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, na sua casa, na sua família, no seu bairro. Nunca mais se ouvirá de violência, nem de desolação, nem de destruição, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas serão chamadas portas de louvor. Posso ouvir amém? Você crê nesta palavra? Recebe ela na sua vida? Então diga graças a Deus. Hoje quero tratar do tema raposa, o muro e a vinha. Vamos falar juntos? A raposa, o muro e a vinha. Só os homens. A raposa, o muro e a vinha. Só as mulheres. A raposa, o muro
Outra chance para os homens, não me decepcionem, por favor. Come on? Uau, mulheres. Não adianta. Vamos tentar a última vez, homens. Uau, agora deu pra gente. Mulheres. É sempre assim. Não tem jeito. Eu acho curioso quando eu leio esse texto de Isaías 60. Que Isaías fala de muros e de portas. Ele diz que os teus muros serão salvação e as tuas portas serão louvor. Me chama a atenção porque muro na Bíblia fala de proteção e portas na Bíblia fala de acesso. Na época que Isaías escreve isso, toda cidade tinha uma muralha. Uma cidade que não tivesse muro era considerada uma cidade insegura, desprotegida, vulnerável, susceptível às ações do inimigo. A única maneira de uma cidade ser cidade era colocar um muro. Também me chama a atenção porque assim era quando se construía uma vinha. Você plantava uma vinha, que um dia Deus te leve a Israel em nome de Jesus. Tomara que seja esse ano, que é o ano que Israel está fazendo 70 anos, sabia disso? É um ano super profético, 70 anos do nascimento do Estado de Israel. A gente vai em outubro. Que Deus te dê fé, porque quem tem boca vai a Roma, quem tem fé vai a Jerusalém. Que Deus te dê recursos, que Deus te convide a ir a Jerusalém, porque quando Deus nos convida, Ele mesmo nos leva. Então não é nem a gente que vai, Ele que leva. Que Deus te leve a Israel. Lá, você indo a Israel, você vai ver as vinhas, você vai ver, por exemplo, as plantações de vinhas, você vai ouvir os líderes, os guias explicando. Primeira coisa que fazia quando ia fazer uma vinha, era fazer um muro. Então veja que ele fala de muro como proteção, e ele fala de portas como acesso. Isaías capítulo número 60, versículo número 18. Então a primeira coisa que nós vamos tratar hoje é sobre o muro. Por que muro? Porque se tiver um muro e uma porta, você entra pela porta. Por quê? Porque o muro restringe a entrada. A porta te convida a entrar. Na época de Jesus, quando você fazia uma vinha, primeira coisa era a proteção da vinha. E a proteção estava marcada pelo muro. Todo viticultor, quando ia fazer uma vinha, a primeira preocupação dele era construir um muro para a vinha, para proteger a vinha. Por quê? Porque uvas são sensíveis e raposas são terríveis. Então, se a vinha é sensível e é preciosa e raposas são terríveis, então precisava fazer um muro. As raposas, elas não eram consideradas nos dias de Jesus como um animal sagaz. Hoje, quando se fala raposa, se pensa em alguém espertalhão. Mas naquela época, tratava-se de um animal covarde, animal até medroso, mas que cavava debaixo dos muros para fazer os seus buracos, e à medida que ia cavando, ia fragilizando o muro de proteção, e tudo era colocado em risco. Então, quando a palavra de Deus vai destacar essas duas coisas que Isaías destaca, ele vai destacar muros e vai destacar portas. São dois assuntos distintos, porque ele diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, nem de desolação nos seus termos, ou destruição, porque os teus muros serão chamados salvação, e as tuas portas serão chamadas louvor. Que louvor é esse? Que afugenta o inimigo. Então, existem pessoas aqui hoje de manhã, que eu posso chamar de pessoas muros, e tem pessoas aqui hoje de manhã que eu posso chamar de pessoas portas. Tem adolescentes
que são muros, tem adolescentes que são portas, tem líderes de células que são muros, tem líderes de células que são portas. É bom ser porta para o acesso de coisas boas, mas no mundo que nós vivemos, precisamos ter uma característica de muro para não nos mostrarmos susceptíveis, frágeis, quando qualquer coisa pode entrar e destruir aquilo que a gente está construindo. As famílias precisam ter uma característica de muro. Em Cantares de Salomão, os irmãos estão conversando sobre a irmã. A irmã estava começando a crescer e eles estavam preocupados quando começassem a falar da menina no bairro. Olha, essa menina já é uma mocinha, já está crescendo, olha só, está ficando uma moça bonita. E eles estão preocupados se ela seria uma menina muro ou se ela seria uma menina porta. E em Cantares 8, de 8 a 12, diz assim: temos uma irmã pequena, acompanha na tua Bíblia se você tiver aí. Temos uma irmã pequena, diz o verso 8, que ainda não tem seios. Que faremos com essa nossa irmã no dia em que começarem a falar que ela está ficando bonita, que ela está ficando moça, no bairro, o bairro aqui especificamente como é que chama? No bairro de Tomazinho. Que faremos com essa nossa irmã? Está no verso 8, Cantares 8:8. Eles dizem assim: temos uma irmã pequena, eu estou repetindo para dar tempo de você encontrar, que ainda não tem seios. Que faremos com essa nossa irmã no dia em que começarem a falar dela no Tomazinho, no dia que começarem a falar dela em Belfor Roxo, no dia que começarem a falar dela no Rio de Janeiro, no dia que começarem a falar dela? Verso 9. Se ela for um muro, nós vamos colocar, a gente vai poder confiar peso sobre ela. A gente vai poder colocar sobre ela, por exemplo, um palácio de prata. Mas se ela for uma porta, a gente vai ter que cercar ela com tábuas de cedro, que é uma madeira bem forte. Se ela for muro, a gente pode colocar coisas sobre ela, confiar nela, falar, vai cuidar dessa célula aqui, ó, vai cuidar aqui da família, ó. A gente pode pôr coisas sobre ela. Se ela for porta, a gente vai ter que cercar ela com madeira. Tem gente que é muro, você pode confiar coisas nele. Tem gente que é porta. A gente tem filhos biológicos que são muros. A gente tem filhos biológicos que são porta. É filho chuchu. Tudo que você mistura, ele pega o sabor. Se botar com frango, fica com sabor de frango. Se botar com carne, com sabor de carne. É chuchu. Maria vai com as outras. Então eles estão dizendo, se ela for um muro, a gente pode confiar coisa nela. Pastor César conta que um dia a filha dele chegou para ele e disse: papi, dá-me $100. $100 são R$350. Ele olhou para ela muito pequenininha e disse: minha filha, por que você quer $100? Ela disse: para eu gastar com as minhas amigas. Menininha, pequenininha. O pai dela foi, pegou o que era equivalente a $1, tipo R$4, R$3,50, e deu para ela. E disse: toma, filha. Ela disse: não, mas eu queria $100. E ele virou para ela e disse isso. Me chamou muita atenção. Disse: você tem idade e tem condições de administrar $1. Quando você tiver condições de administrar $100, eu vou te dar $100. Mas hoje isso aí é tudo que você pode administrar. Tem gente que tem uma célula, está dizendo: Deus, me dá mais 10. Com uma ele está clamando de dia e de noite. Com uma ele está falando: volta, Jesus. Se Deus te der 10, ele te mata. Então, você tem o que você tem condições de ter. O dia que você tiver estrutura para ter mais, Deus vai te dar mais. Porque Deus tem todas as coisas na mão dele e ele pode te entregar na hora que quiser. Se for um muro, a gente coloca um palácio em cima. Agora, se for uma porta, é melhor a gente cercar com cedros. Versículo de número 10, a menina reage. A menina está ouvindo a conversa dos irmãos, ela reage. Ela diz: ei, que negócio é esse de porta? Ela diz no verso 10: eu sou o muro, e os meus seios são como suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. E aí o verso 11, olha só, falou de muro, já vai falar de vinha. Verso 11 diz: teve Salomão uma vinha em Baal-Hamon, entregou uns guardas, e cada um lhe trazia
pelo fruto 1000 peças de prata. A minha vinha que me pertence está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, que significa Jesus, é o homem de paz. Então é para o rei, a maioria, quer dizer, as 1000 peças. E 200 é para os que guardam o seu fruto. Esse pessoal que ficou em pé aqui, os líderes de célula. Toda pessoa que trabalha para Deus, ela tem um respaldo de Deus. A Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus capítulo 6, versículo 10: Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, quando servistes aos santos e ainda os servis. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, quando servistes aos santos e ainda os servis. Toda vez que você serve a Deus, servindo um irmão, ministrando alguém, cuidando de alguém, aconselhando alguém, mandando alguém para o encontro, ajudando sua mãe a lavar a louça na cozinha, isso vira algo para você no mundo espiritual e volta em benefícios, porque Deus anota no memorial que ele tem diante dele. Alguém diga amém e dê um aplauso a Jesus por isso. Nosso problema é que a gente quer ver o Rio de Janeiro transformado, mas a gente não começa pela casa da gente. Nosso problema é que nós queremos que nossa família aceita Jesus, mas a gente não começa ajudando dentro de casa. Fala para tua mãe, toma aqui, mãe, o controle remoto, vai ver um programa de televisão, deixa que a louça eu vou lavar. Sua mãe vai olhar e vai dizer, Deus existe. E se ela for ímpia, na hora que ela te vê lavando a louça e arrumando a casa, ela vai dizer, eu aceito agora, como meu Senhor e Salvador. Porque os atos falam mais do que as palavras. Agora, você é muro ou você é porta? Uma pessoa sem muros significa uma pessoa desprotegida. Uma pessoa sem muros significa uma pessoa sem domínio próprio. Uma pessoa sem muros significa uma pessoa que não tem equilíbrio. Nós temos discípulos que são muros. Alguém aqui tem discípulo que é muro? Diga aleluia. Pelo menos um, né? Nós temos discípulos que são portas. Tem alguém que tem discípulo que é porta? Não precisa falar o nome, só fala misericórdia. Nós temos filhos que são muros. Alguém tem filho que é muro? Mas nós temos filhos que são porta. Nós temos filhos com todas as características. Você hoje aqui de manhã é muro ou você é porta? Responda para você mesmo. Porque uma pessoa sem muros significa uma pessoa desprotegida. Uma pessoa sem muros significa uma pessoa sem domínio próprio. A Bíblia diz isso em Provérbios 25, 28. A Bíblia diz em Provérbios 25, 28. O homem, uma pessoa que não consegue dominar-se a si mesmo, é como uma cidade derrubada sem muros. Assim é o homem que não consegue conter o seu espírito. É a pessoa que não leva desaforo para casa. É a pessoa que escreveu, não leu, o pau comeu. É a pessoa que diz, não, quando eu vou ver, pastor, eu já fiz, eu sou sem freio. É assim mesmo, é a minha natureza. Uma pessoa sem muros, ela não tem proteção. Tudo que ela ouve, tudo que ela vê, tudo que acontece entra nela fácil. Mágoas entram nela facilmente. Fofoca entra nela facilmente. Tristeza entra nela facilmente, porque não tem muros. O desânimo entra nela facilmente. Medos entram nela facilmente. Desilusões entram nela facilmente. Heresias entram nela facilmente. Por isso, a primeira coisa que Neemias faz quando ele chega em Jerusalém é dizer, bem vedes vós a miséria em que nós estamos aqui em Jerusalém. Então vamos fazer algo. As nossas portas têm sido queimadas a fogo. Então vinde, pois, reedifiquemos o muro do Rio de Janeiro e não sejamos mais um opróbrio. Vinde, reedifiquemos os muros de Tomazinho e não sejamos mais uma vergonha. Vinde, reedifiquemos os muros da nossa família e não sejamos mais uma família vulnerável. Quando Neemias foi afrontado e ameaçado de que não conseguiria, falaram, você não vai conseguir, hoje em dia não dá mais. E através da internet, das redes sociais, seus filhos vão se perder fácil, as drogas têm todo tipo, e não vai dar certo. Neemias respondeu, o Deus dos céus é que nos fará prosperar.
e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos o muro. Diga bem forte: o Deus dos céus. Não, bem forte: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Pega a mão da pessoa do teu lado, pega a mão dela assim, com vontade. Agora fala: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Outra vez. Outra vez. Terceira e última vez. Agora levanta a mão do seu irmão e diga: e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos o muro. E nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos o muro. Agora para explodir: e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos o muro. Pega a mão da pessoa que está ao seu lado de novo. Fique em pé. Feche o corredor aqui, por favor. Levante a mão dessa pessoa assim, ó. Só assim, não precisa levantar muito não. Você vai dizer assim: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E depois vai levantar a mão dela para a última parte do versículo. Ele vai dizer: e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos o templo. Amém? Estão preparados? Quando eu contar 3. 1, 2, 3. Um grito de vitória! Antes de se assentar, abrace 3 pessoas e diga: a tua família tem muro de proteção. Pode se assentar. Querido pastor Jorge, querida pastora Iris, quero dizer a vocês, aos seus filhos que estão aqui, genros, aos líderes de célula, aos pastores, aos discípulos, à família sacerdotal e a cada família sacerdotal aqui, que as nossas famílias já têm muro de proteção. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, o próprio Deus falando, ele disse no verso 5: eu mesmo vou ser um muro de fogo em volta de vocês. Você pode dizer aleluia? Eu mesmo vou ser um muro de fogo em volta de vocês. Zacarias 2:5. Agora, quando o inimigo viu que você já foi para o encontro, você já começou a mandar um familiar para o encontro, ou já está levantando o muro de proteção, vocês já têm vida devocional em casa, tem louvor na sua casa, as músicas foram mudadas, a linguagem foi mudada, tem vida devocional todo dia, todo mundo lendo Bíblia, orando, buscando a Deus, culto de oração, participando, a linguagem é outra, o lar é outro, o muro já está sendo levantado. Ele não desiste, ele é terrível. Quando ele vê que está levantando o muro, não dá para dizer mais que o muro não vai se levantar, porque já está levantando. Sabe o que ele faz? Ele diz o seguinte: ainda que edifique, virá uma raposa e derrubará o muro de pedras desses crentes. Ainda que edifiquem, ainda que vá para o encontro, ainda que mande o marido para o encontro, ainda que já esteja no final da universidade da vida,
ainda que se forme, ainda que vá por capacitação destino, ainda que seja líder de célula, Satanás diz: virá uma raposa e vai derrubar o muro de pedra que esses crentes estão fazendo. Ainda que faça 80 anos, ainda que pegue um terreno novo, ainda que levante uma nova construção, o diabo fala: virá uma raposa e derrubará um muro de pedras que eles estão edificando. Quando eu disse isso lá na igreja, teve gente que só faltou me repreender, porque comecei a ouvir no auditório: está amarrado, está repreendido. Sei que vocês estão quietinhos por respeito e educação com o pregador convidado, mas aí dentro está dizendo: lá em casa não. Porque que tipo de raposa? Que tipo de raposa do inferno? De onde viria essa raposa? Porque ele disse: virá uma raposa. De onde? Do quinto dos infernos? Que raposa é essa do inferno que seria capaz de derrubar um muro de pedras? Em termos de uma visão campesina, eu já expliquei. Elas cavavam debaixo do muro, ia cavando, até que mexia na estrutura do muro. No entanto, aqui nós temos uma insinuação do inimigo de que o muro que esta igreja está construindo, o ensino que os senhores pastores dão para as famílias, os ensinos que vocês reproduzem nas células, a palavra que vocês pregam, a oração que vocês fazem, o esforço que vocês fazem para o melhor para o Rio de Janeiro, ele está dizendo que é frágil. É uma insinuação. Vai vir uma raposa e vai derrubar. Uma insinuação da fragilidade do muro. Ele também está insinuando que o trabalho não foi bem feito. Podem fazer um muro, mas vai vir uma raposa e vai derrubar esse muro aí de tão mal feito que foi. Ou seja, ele está insinuando que faltou habilidade. E ainda uma satânica insinuação do poder das raposas. Mas por que raposas? Porque raposas significam destruidores. A palavra raposa na Bíblia é para significar demônios, espíritos malignos que destroem. Por isso a igreja, a noiva, que em hebraico é Kalá, ela pede ajuda a Yeshua HaMashiach Adonenu, Senhor Jesus Cristo, que é o noivo, Ratã em hebraico. Então Kalá, a noiva, pede ajuda, Ratã, ao noivo, para que esse ajude ela a apanhar as raposinhas da célula, a apanhar as raposinhas de dentro de casa, a apanhar as raposinhas que estão na empresa, a apanhar as raposinhas que tentam entrar na alma. A noiva vira para o noivo em Cantares 2,15 e diz: apanhai as raposas, sim, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A nossa célula está crescendo, a minha família está se convertendo, Deus está agindo na minha vida. Jesus, me ajude a apanhar as raposinhas. Reparem como a noiva Kalá, a igreja, ela pede ajuda ao noivo Ratã, que no sentido de apanhar as raposinhas que destroem a vinha. As raposinhas se manifestam como? As raposinhas se manifestam em formas de pequenas intrigas. As raposinhas se manifestam em formas de pequenas rixas, de pequenas brigas, de pequenos desentendimentos domésticos, que funcionam como rachaduras para derrubar o muro de proteção da família, para derrubar o muro de proteção da igreja, para desintegrar a liderança de qualquer ministério. Pode ver, quando uma igreja começa a avançar, começa a crescer, começa a vir o espírito de divisão, ou como pequenos roedores, porque a raposa era um roedor. Raposa era chamada de o rato do deserto. Então veja que essa ratazana, essa raposa, elas acabam com a plantação do Senhor, elas acabam com a vinha do Senhor. Por que elas querem acabar? Para que não haja
haja colheita daquilo que se plantou, mas a noiva faz a coisa certa. A noiva busca a ajuda do noivo e pede a ele que apanhe as raposinhas. É preciso clamar ao Deus Todo-Poderoso, no sentido de que ele nos ajude a apanhar as raposinhas, a acabar com as intrigas, com as briguinhas, a acabar com toda a divisão. A noiva, ela pede ajuda ao noivo, e eu vim hoje aqui te dizer que o noivo vai te ajudar a apanhar as raposinhas que querem destruir sua família, e sua família será chamada família do avivamento, família morada e protegida pelo Senhor. Escute isso, e nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, ou seja, na sua família. Nunca mais se ouvirá de dissolução e destruição nos teus bairros ou nas tuas células, mas os teus muros será chamado salvação e as tuas portas será chamada louvor. O que foi que aconteceu com Sansão? Aquele rapaz sem muros, sem domínio próprio, que qualquer Dalila arrastava ele. Aquele rapaz que vivia só para si mesmo, o negócio dele era matar leão e tomar mel silvestre. Só fazia coisas para si próprio, ensimesmado e egoísta. Aquele fortão que perdia para qualquer Dalila. Embora alguém já disse que Dalila é a maior mulher da Bíblia. Dalila é enorme. O que fez Sansão? Eu vou lhes contar. O inimigo queria destruir a obra de Deus, porque matando todos os judeus, não nascia o Messias, não nasce o Messias, não tem salvação para nenhum morador da terra. Então Deus dá força física ao Sansão para destruir os filisteus, para que não destruam os judeus, para que o Messias nasça, para que morra na cruz, para que ressuscite no domingo de manhã, e para que hoje esteja aqui conosco na celebração, e seja o nosso Senhor e Salvador. Então Deus deu força a Sansão para destruir os filisteus. Ele passou a vida dele toda e desperdiçou a história, desperdiçou a existência, não quis ser a melhor versão de si mesmo, enfim, chegou no fim da vida, no último momento, viu que não fez o que tinha que ter feito. Por isso que a última frase de Sansão é: Senhor, eu estou morrendo e não fiz o que tinha que fazer, só usei minha força para o meu prazer, para matar leãozinho, tomar mel. Agora os filisteus estão vivos e eu estou morrendo. Eles vão matar os judeus, eles têm armas de ferro, os judeus têm arma de bronze. O poder bélico dele é mais forte do que da Coreia do Norte. O poder dele em relação a Israel é mais forte do que Estados Unidos em relação ao Iraque. Então eles vão acabar com os judeus, o Messias não vai nascer. E a última frase de Sansão é: só mais essa vez me unja para eu cumprir o meu propósito. Eu não quero morrer sem cumprir o meu propósito. E aí ele pede a unção de Deus e diz: morra eu com os filisteus. Veio a unção, ele derruba o palácio de Dagom, cai tudo aquilo, todo mundo morre, e o texto termina assim: e mais foram os que Sansão matou na sua morte do que todos que matou em vida. Ou seja, ele cumpriu o propósito que era aquele ali. Quem era esse Sansão? Um cara tão ensimesmado que ele foi até os filisteus, gostou de uma garota, namorou com ela, casou com ela, e os pais falaram não, e ele disse sim, é essa que eu quero, e aí casou, e aí ele volta para Israel, e quando ele volta de novo na terra dos filisteus, o sogro dele tinha dado a esposa dele em casamento ao padrinho de casamento dele. Quando ele viu aquilo, Deus usava essas coisas para botar fogo em Sansão, para que ele botasse fogo nas coisas. Sabe que tem coisas que acontecem na sua vida que é para Deus te estimular a agir. Tem vezes que Deus não te pede, Ele te empurra. Sansão foi e pegou 300 raposas. Quantas que eu falei? 300 raposas. Botou fogo no rabo das raposas. Juntou cauda com cauda. E o texto de Juízes 15, 4 e 5 diz que ele catou as 300. Um homem catar 300 raposas. Um negócio sobrenatural. E botou fogo na cauda delas, cauda com cauda. E soltou na seara dos filisteus. O diabo quer acabar com a sua plantação, mas olha o que disse:
abrasou os molhos com a sega e as vinhas com os olivais. Eu destaquei vinha porque é o assunto que mexe em relação às raposas. E ele tocou fogo nas raposas e destruiu as vinhas dos filisteus. O que a Bíblia está nos ensinando é que Deus nesses últimos dias fará com que a igreja seja hábil. Deus vai te dar habilidade e Deus vai te dar força de Sansão, para que peguemos essas raposas malignas e possamos colocar fogo nelas, através da oração e do jejum e da intercessão, e tocá-las de volta na seara do maligno. E ele vai destruir a seara dos filisteus e não a seara do Senhor. O inimigo não terá colheita na tua vida. Você não está me ouvindo porque o som está baixo. O inimigo não vai ter colheita na tua vida. Não, você não está me ouvindo porque eu estou falando baixo. O inimigo não terá colheita na tua família. Que o inimigo quer colher? Ele quer colher desastres, ele quer colher violência, ele quer colher calamidade, ele quer colher miséria, ele quer colher separação, ele quer colher desordem. Mas sua seara será protegida. Ele quer colher o que? Ele quer colher miséria, separação, desordem. Mas a seara dele é que vai ser queimada. As raposas serão incendiadas pela oração. E o noivo vai tirar do nosso meio e vai lançá-la na seara dos filisteus, frustrando os planos do diabo. Alguém crê? Diga amém. Gente que mora no Rio de Janeiro, a gente é sobrevivente. Moramos num país que o ex-presidente foi preso, numa vergonha nacional. O atual presidente só não foi preso ainda porque está protegido pelo cargo. Os candidatos, a gente não sabe em quem votar. Agora olha isso aqui, que tristeza. O governador do nosso estado está preso. Inclusive foi preso primeiramente do próprio presídio que ele construiu. As nossas cidades, nossos municípios estão abandonados. O brasileiro não tem um retorno do que paga de impostos. Nos Estados Unidos, o imposto é um negócio michuruca e volta em resultado. No Brasil, você trabalha 5 meses só para pagar impostos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, é só para pagar impostos. São 5 meses de impostos integral do nosso salário. Tudo que você compra, 40%, 50% daquilo que você está comprando é imposto. E não volta para a gente, vai pelo ralo da corrupção. O povo brasileiro é usado como massa de manobra. Através das redes sociais você começa a defender gente que você não sabe nem por que está defendendo. Os policiais militares do Rio de Janeiro estão com medo, alguns deles, porque não tem armas suficientes, não tem sistema suficiente. Agora falta educação, falta recursos, as comunidades são carentes. Quem mora no Rio de Janeiro é sobrevivente. Alguém até falou, Moisés atravessou o Mar Vermelho, eu queria ver ele atravessar a linha vermelha. Quem mora no Rio e vem e vai, pastor já foi assaltado. O rapaz que foi me pegar lá agora falou que ele também. Eu falei, você também? Ele disse, 2 vezes. Eu não quis continuar o assunto, porque vai aumentando. É assim que a gente vive. Não tem paz, não tem segurança. Mas Deus está te usando como a melhor intervenção para o Rio de Janeiro é você. A melhor intervenção para o Rio de Janeiro, e é pacífica, é dos agentes celestiais, é de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Deus mostra como vencer o destruidor. Sabe como é? Não é pelo poder da nossa força, não é por armas de guerra, é pelo poder do sangue do Cordeiro. A célula que você abriu será selada com o sangue de Jesus Cristo. A família, a sua família é protegida pelo sangue do Cordeiro Pascal, que derramou até a sua última gota de sangue pela tua família, para que o destruidor não entre nela. Sua família está protegida pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Está em Êxodo capítulo 12, verso 23. Porém o sangue da verga das portas estará nas ombreiras.
E o Senhor não permitirá que o destruidor, o Senhor não permitirá, porque o sangue estará nas vergas das portas. Então, por causa do sangue do Cordeiro, o Senhor, por causa do sangue, o Senhor não permitirá que o destruidor entre nas vossas casas para vos ferir. Diga isso com fé: o Senhor não permitirá que o destruidor entre na minha casa para nos ferir. Diga: o sangue do Cordeiro tem poder para me proteger. Não é sangue de galinha, não. É o sangue de Cristo. Eu fui pregar em Codó, no Maranhão, cidade mais feiticeira do Brasil. Lá acabaram as galinhas pretas por causa do sacrifício. Estavam já pegando galinhas brancas e pintando para fazer trabalho. Galinha falsificada, como é que vai? Galinha pirata, galinha preta pirata. Uma pessoa mata uma galinha, entrega o sangue para um espírito maligno e acredita que está com o corpo fechado. Um crente tem para proteger ele e a casa dele o sangue de Jesus, e ele não valoriza nem um culto de Santa Ceia. Querido, a partir de hoje, aprenda a declarar o sangue de Jesus sobre a sua casa. Diga com vontade: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não, muito fraquinho. Diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Com toda a sua força. O sangue de Jesus tem poder. Dê um aplauso para Cristo. O sangue de Jesus tem poder. A palavra destruidor em hebraico é Abaddon. Não é uma raposinha qualquer. Por isso que ele fala: vindo uma raposa derrubará o muro. Porque é Abaddon. E em grego é Apolion. E trata-se de um mal invisível, porque são forças espirituais da maldade. A Bíblia diz em Apocalipse 9:11: e tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, que é destruidor. E em grego, Apolion, que é destruidor. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O nome daquele que te guarda é Yeshua HaMashiach. Você tem um pai que te protege. A boa notícia é que você não tem um nascimento só orgânico e biológico, uma ascendência humana, Silva no meu caso. Não! Você nasceu do alto. Você nasceu da água e do espírito. Você nasceu de cima. Então você tem dois nascimentos, um biológico que traz o seu nome físico, mas você tem o DNA dos céus, o código genético de Jesus. Você é filho dele. Não, vocês não estão me ouvindo hoje. Tá choco esse som. Vocês são filhos dele. Não, não é o som não, estavam pensando na feijoada. É o compressor, botaram muito compressor no som. Aí segura. Diga: eu tenho um pai, protetor. E esse pai, querido, ele nunca se esquece de você. Se Jesus fizer assim, ó, ele lembra de você.
Se ele fizer assim, ele lembra de você. Se ele fizer assim, ele lembra de você. Se ele fizer assim, ele lembra de você. Se ele fizer assim, ele lembra de você. Se ele olhar para baixo, ele lembra de você. Jesus lembra de você o tempo inteiro. Olha como é que Deus faz as coisas. Quando meu filho era bebezinho, já está agora mais alto que eu, e o outro está dessa altura, o de 8 anos. Minha esposa estava na rua, ela me ligava e dizia assim: amor, me pega aqui que está na hora de eu ir para casa dar mamar para o Rafa. Eu dizia: como é que você sabe? Ela disse: porque os seios enchem de leite e começa a doer. O meu corpo me avisa. Então eu não consigo me esquecer que é a hora dele mamar, porque algo em mim me avisa. Quando Deus abrir a agenda dele e tiver o seu nome com a data que ele marcou de te abençoar e de fazer o milagre, não tem como ele se esquecer de você. Olha o que disse a palavra de Deus. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama? Do filho que ainda mama? Do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Alguém vai dizer: eu conheço uma que esqueceu. Então Deus continua: mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei com furos da cruz, e os teus muros estão o tempo todo perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores, as raposas e os assoladores, se retirarão do teu meio. Apóstolo, o que é esse negócio de raposa, hein? Raposa é tudo aquilo que tenta te parar. Tudo aquilo que tenta parar a obra de Deus. E tudo aquilo que te ameaça é raposa. Um dia, o Herodes era o governador, mandou uma ordem para o pastor Jesus: ó, pode parar com essa obra aí. Sábado eu não quero isso aqui em Israel, não, que dá um problema político para mim. Resposta de Jesus foi essa, vou mostrar para vocês. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus respondeu: ide e digam para aquela raposa que eu expulso demônios e curo os enfermos. Hoje, amanhã e depois da manhã eu sou consumado. Quando alguém te ameaçar: para com esse negócio de fazer célula, você diga para a raposa: diga para a raposa que eu faço célula hoje, eu prego o evangelho amanhã, eu faço visita nos hospitais mesmos, até que Deus consuma a obra que tem na minha vida. Eu não sei se é porque estou pregando de manhã antes da feijoada, meu Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu não vou parar. Diga: o meu Jesus não parou. E eu não vou parar também. O objetivo principal do diabo não é o muro, é a vinha. A vinha representa a obra de Deus na terra. A vinha é relatada em toda a Bíblia como a obra de Deus. As células que abrimos são vinhas. Veja, ele está preocupado com o muro, ele está preocupado com a vinha. Porque pessoas valem mais que coisas. Nós não podemos usar
pessoas e amar coisas. Nem podemos amar coisas e usar pessoas. Coisas devem ser usadas, pessoas devem ser amadas. Nunca nos esqueçamos, estamos lá construindo um templo, e eu bato nessa tecla o tempo todo. Aquele negócio que estamos construindo ali grandão, que vai ser o maior da região serrana, com galeria, que cabe mais do que o maior ginásio da cidade. É só um local de reunião. Mas Jesus não vem para buscar isso aí, vai virar depósito para o anticristo. Nós não vamos ter um monte de gente evangélica apostólica romana, um monte de gente que apenas é evangélica, que vai nas suas missas dominicais, que são só religiosos, que são judeus, fariseus, zelotes, herodianos. Nós não vamos ter um bando de gente que só se reúne ali, não. Nós vamos ter uma igreja viva, pujante, apaixonada, de gente que ora e jejua, porque pessoas valem mais do que coisas. E se Jesus vier aqui agora, esse galpão fica, essas paredes ficam, se som fica, principalmente o som que está me atrapalhando hoje, fica, essas cadeiras ficam. Mas essa pessoa que está do seu lado, ele leva com ele. Ele só vai voltar na terra para buscar essa pessoa que está sentada aí perto de você. E os seus parentes que ainda não aceitaram Jesus, pode preparar eles, porque eles vão subir também. Diga com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: diga aquela raposa que eu não vou parar. Acho que a pessoa não acreditou muito não, diga de novo. Diga para 3 pessoas, vai falar para aquela raposa que eu não vou parar não. Eu quero encerrar com uma promessa maravilhosa sobre os teus muros. Isaías 26, versículo 1. Naquele dia se entoará um cântico na terra do Rio de Janeiro. O cântico vai dizer assim: uma cidade forte temos. Aqui Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Diga aleluia e dê um aplauso a Jesus bem forte. Dê um aplauso a Jesus bem forte. A vinha será protegida. As raposas serão arrancadas e lançadas fora. E o muro vai ficar em pé. Fique em pé comigo no seu lugar e vamos falar com Deus. Quem na sua casa ainda não está servindo a Jesus? Quem da sua família já até serviu, mas está desviado? Onde está o teu irmão? Como é você? Muro ou porta? Como é a vida devocional dentro da sua casa? Se você chegar na minha casa qualquer dia, às 10 horas da noite, o Rafael está lendo a Bíblia dele com 8 anos. O Vitor está lendo a Bíblia dele com 13 anos. A Daniela lê um salmo. E a gente termina orando. Nosso culto em família. Todos os dias. Se eu estiver viajando, oro por eles pelas redes sociais, pelo celular. Pela tecnologia. Todos os dias, chova ou faça sol. Como é que é na tua casa? O lugar mais santo dessa cidade não é o templo aqui, é lá na sua casa.
Você teria coragem de falar palavrão aqui? Você não pode ter de falar, não. Você teria coragem de torcer o braço da sua esposa aqui? Você não pode torcer lá atrás do guarda-roupa. Você teria coragem de ofender o teu marido aqui, desrespeitar ele aqui? Falar para ele, cala a boca! Então você não pode falar isso na sua casa. Deus não mora aqui nesse prédio. Deus está morando aqui no Rio de Janeiro. Mas Ele está morando dentro de você. Você é a casa dele. Não dá para chegar na porta do baile e dizer, Espírito Santo, me espere aqui, eu vou ali dentro no baile e já volto. Não dá. Que o seu lugar seja o lugar mais santo do Rio de Janeiro. Que o seu lar seja um lugar em que as músicas exaltem a Cristo. A linguagem seja de amor. Se um ofender o outro, que haja o perdão rapidamente. É assim que tem que ser. Vocês estão entendendo, irmãos? É por isso que os bairros estão se enchendo de igreja e não está havendo mudança. Que a pessoa roubava, era ímpio, agora ele rouba e é crente. Só isso. Falava palavrão e é ímpio, e ele agora é um evangélico, fala palavrão. Então não tem mudança. A bancada de políticos crentes tinha que ter mudado a política no Brasil. Está faltando vida, essência. Você protege o seu lar? Seja um muro. Tem coisas que você tem que dizer, aqui na minha casa não entra. Vocês estão entendendo, irmãos? Não quero corrigi-los, que vocês já têm os pastores que os corrigem. Eu só quero alertá-los do tempo que estamos vivendo. Eu sei que vocês são de Deus e que amam Jesus. E essa manhã nós vamos ceiar. O corpo de Cristo vai ser saúde na sua família. E o sangue de Cristo vai ser uma blindagem na sua casa. Escute, o diabo pode atravessar qualquer carro blindado, qualquer parede de aço. Mas o diabo não pode atravessar o sangue de Jesus. Ele não consegue atravessar. Se o sangue de Jesus estiver na tua vida, você tem espírito fechado, alma fechada e corpo fechado. Põe a mão no coração, feche os olhos. Diga, Senhor Jesus, nesta manhã, se algum parente meu que ainda não te conhece, eu peço que o Senhor se revele a eles. Por favor, Espírito Santo, seja em sonhos, seja através do meu testemunho, seja através da tua doce presença, ou até mesmo através de uma pressão. Eu te peço que não seja pela pressão, mas se não tiver outro jeito, que nenhum deles tenha que respirar com a ajuda de aparelhos para te buscar. Revela-te a eles, pelo meu testemunho, resgata-os, traz eles de volta. Sei que você os ama, você sangrou naquela cruz, até a última gota, pela minha família. Senhor, às vezes eu fico bravo com eles, fico chateado às vezes, Senhor, quando me criticam, quando não me entendem, quando fazem coisas que eu sou contrário, mas você os ama, e eu quero amá-los também. Salva-os, perdoa-os, resgata-os, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero te pedir, Senhor, é pela minha própria vida. Eu quero ser um muro, uma proteção. Não quero que qualquer mágoa entre em mim, que qualquer tristeza entre em mim, que qualquer heresia entre em mim, que qualquer crítica à igreja me afaste da igreja, que as redes sociais me afastem do Senhor. Eu quero ser um muro, com uma fé firme na tua palavra. Se todos os evangélicos do Brasil se desviarem, eu quero permanecer firme contigo, crendo na tua palavra, fiel ao Senhor. Que a minha família
seja muro. Guarda a minha casa, Senhor. Guarda os meus filhos. Guarda a minha família. Que o mal não alcance a minha casa. Que nenhuma raposa derrube o muro. Abençoe as células, Senhor. Multiplique as células, Senhor. Que se levante uma muralha celular, Senhor. No Rio de Janeiro. A intervenção que o Rio precisa, Senhor. Mais do que militar. Mais do que federal. Ou qualquer outra nomenclatura. É a intervenção do Teu Espírito Santo. Intervenha, Senhor. Que eu seja um interventor que semeia paz, que semeia vida, cura e libertação, até ser consumado. E que a raposa fique sabendo disso. Pelo sangue de Jesus. Jesus, você não desistiu. Eu também não vou desistir. Te amo, Senhor. Tu és o meu noivo, o amado da minha alma. Te amo, Jesus. Agora você vai levantar as suas mãos e por um instante vai só adorar o Senhor. Adore com as suas palavras. Se tiver música, também pode ser, se tiver músicos. Ok, levante suas mãos e adore ao Senhor com as suas palavras. Adore, adore a Ele. O mais alto nível de batalha espiritual é a adoração. Adore o Senhor com todo o seu coração. Enquanto você está mandando louvor para cima, Ele está mandando unção para baixo. Enquanto você abre a tua boca e diz a Ele glória, diz a Ele aleluia, diz a Ele eu te adoro, eu te amo, Ele lá do céu está dando ordem para os seus anjos na sua direção, na direção da sua família. Antes do mês de abril fechar, você verá milagres na tua vida. O mês de abril não termina sem você ver sinais claros de Deus. O Senhor me disse que o mês de abril não fecha. O mês de abril não termina sem antes você ver sinais evidentes da ação gloriosa de Deus na tua vida. Dê glórias a Deus, dê glórias a Deus, dê glórias a Deus, dê glórias a Deus, dê louvores a Deus, dê louvores a Deus. Aleluia, oia, aleluia, aleluia, aleluia. Dê louvores a Deus, dê louvores a Ele. Abre a tua boca e dê glórias a Deus. Oh, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Beshem Yeshua Adonai. Cadê o teu louvor? Cadê a tua voz de glória a Deus? Nesses 80 anos de história de um ministério sério que tem nutrido com a palavra. Cadê o teu louvor? Você verá milagres ainda em abril. Aleluia, aleluia. Abre a tua boca e dê glória, dê glória, dê glória, dê aleluia, dê louvores. Exalte Ele. Dê glórias a Deus, dê glórias a Deus, dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus, dê glórias a Ele. Exalte, 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 exalte. Aleluia. Não pare de glorificar, não pare de adorar. Se você conhece esta canção, pode ministrá-la ao coração do Senhor se quiser. Venha o teu reino, Senhor. Faça a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai nosso que estás no céu, santificado
Levante as suas mãos o mais alto que puder e diga: Pai, eu sei que enquanto eu estava mandando os louvores para cima, o Senhor estava enviando anjos para baixo para agirem em meu favor. Te amo, Senhor, de todo o meu coração. Dê o mais forte aplauso que você puder dar a Cristo. Com gritos de vitória. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra em João capítulo de número 6. João capítulo 6. Versículo 35. O nosso noivo, que pega as raposinhas e arranca da nossa vinha, ele disse assim: eu sou o pão da vida. A pessoa que vem a mim nunca mais vai ter fome, e quem vem a mim nunca mais terá sede. Verso 37. Pois todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, não seja levado por raposa, mas tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Reclamavam os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, Ben Yosef, filho do José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como que ele disse que desceu do céu? Respondeu Jesus: vocês estão reclamando entre vocês, ninguém pode vir a mim, se o Pai que o enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Versículo 46. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam os judeus entre si, dizendo: como é que esse homem vai dar a carne dele para a gente comer? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o sangue do Filho do Homem, vocês não vão ter vida em vocês mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna dentro dele, e eu vou ressuscitar essa pessoa no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, continua em mim, e eu continuo dentro dele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Verso 58. Este é o pão que desce do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum.
1 aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 25, semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Diga, Ele virá. Verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pergunte a uma pessoa que está ao seu lado: quem é indigno de comer o corpo e beber o cálice? Pergunte para ele: é aquele que pecou? Pergunto para essa pessoa: você pecou esse mês? Diga para ele: se você pecou, e se indigno é quem peca, então ninguém pode tomar ceia, porque todo mundo na terra peca. Quem é indigno de participar da ceia do Senhor? Aquele que não se arrepende. Por isso que o verso seguinte é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Confessou? Pode tomar da ceia. Se arrependeu? Pode ceiar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quer dizer, quem come e bebe sem se dar conta de que aquilo não é só um pedaço de pão, está representando o corpo de Cristo. Aquilo não é só um suco de uva, está representando o sangue de Cristo. Eis a razão porque há entre vós muita gente fraca, muita gente enferma, e não poucos que morrem antes da hora. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vou te dar um tempinho para você se julgar a si mesmo, para você não ser julgado. O que é julgar-se a si mesmo? É dizer: Senhor, eu fiz isso assim, assim, eu estava errado. Você mesmo se julga. Se você fizer isso, Deus não vai te julgar. Agora, se você não fizer, Ele vai te julgar. E tem gente que Ele vai até matar para levar para o céu. Olha o que diz o verso 32. Mas quando julgados, quer dizer, se eu não me arrependi e Deus me puniu de alguma maneira, estou sendo disciplinado pelo Senhor para não ir para o inferno junto com o mundo. Está entendendo ou não? Se tiver duas crianças tacando pedra, o carro passa na rua, um é seu filho, outro não é. Você vai repreender teu filho, o outro você não vai repreender. Seu filho vai dizer: só repreende a mim e o outro menino lá fora. Ah, isso não é problema meu. A gente, Deus repreende, porque nós somos problema dele. Verso 33. Assim, pois, irmãos, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros. Porque a ceia naquela época era uma comilança, era um jantar de amor. Tinha todo tipo de comida e também tinha o pão e o cálice. E os que traziam mais, os mais ricos, comiam logo tudo. Alguns ficavam até embriagados, e outros que chegavam depois não tinham o que comer. E aí Paulo disse para eles: se alguém tiver fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. E as demais coisas eu vou ordenar quando eu for ter convosco. Era chamada festa do amor ágape. Era a Santa Ceia do Senhor. Vou te dar um minutinho. Fecha a tua Bíblia e abra o teu coração. Fecha os teus olhos e abra o teu coração. 1 minuto, 60 segundos para você se acertar com Deus, se julgar. O que está de errado aí? Em 80 anos dessa igreja, está na hora da gente falar isso para Deus, né? Vamos lá, é uma data tão preciosa para isso. Seja sincero, porque com Deus a gente não precisa esconder nada mesmo. Com Deus você não precisa representar. Você pode rasgar o coração. Dizer para Ele: ó Senhor, fiz isso mesmo, me deu vontade de fazer isso. Fui grosso mesmo. Mexi no que não era meu. Falei o que não era para falar. Pensei o que não era para pensar. Me perdoa, Senhor, me lava. O Senhor não merece isso. Te amo, Senhor. Me perdoa, me purifica. Abre o coração. Ele não está aqui para te julgar, Ele está aqui para te perdoar. Ele quer ceiar com você.
Onde estão os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia do Senhor? Os diáconos, os diaconisas, os irmãos que o fazem. Estejam apostos como vocês costumam fazer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzilech imi haaretz Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito és tu, Senhor Rei do Universo, que nos destes o pão da terra. Em nome de Jesus Cristo, que hoje está representado neste pão. Quando comermos deste pão, Senhor, que entre saúde, não só no corpo dessa pessoa que está aqui, mas de todos os parentes dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quantos dizem amém? Amém. Então, outro. Estende as mãos de vocês para cá. Vou usar o simbolismo na taça. Baruch atah